Fala advogado, fala advogada, começa agora podcast Ponto ADV. E o ponto aqui é o seu crescimento profissional, é falar sobre advocacia, falar sobre mentalidade, falar sobre esse mundo maluco que a gente convive todos os dias, que é o mundo do direito. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior. Olha o tamanho desse nome, que para muita gente é o PP. Uma pessoa que é muito querida no direito, que a gente vai ter uma conversa muito legal. Eu já agradeço aí os nossos apoiadores. Nós temos o Instituto Mário Card Filho e também Centro-Oeste Energia Solar. Doutor Pedro Paulo, professor Pedro Paulo. E aí, por que tanto nome? Obrigado por vir aqui. Não, primeiro sou eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. E assim, vou fazer uma confissão. Eu acabei que entrei no YouTube aqui e vi a entrevista da Gabriela aqui, né? Que eu sou fã da Gabriela, minha amiga. E falei, olha, é um formato diferente, não é um formato mais, vamos dizer, muito rígido, né? E também mais dá a oportunidade de falar coisas boas. Eu falei, então, eu já queria vir, você me chamou, eu pensei menos de 2 segundos e já aceitei e estou aqui. Então, para mim é uma honra estar aqui falando com você. Eu que agradeço. E assim, a intenção, né, é falar sobre a advocacia fora do tecnicismo. Falar de vida, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem que a advocacia é vida, né? Sim. O que é advocacia para você? Então, para falar da advocacia, eu queria falar um pouquinho da minha história. Não sei se eu posso falar isso. A casa é sua, rapaz. Fala aí. Eu sou, inicialmente, a primeira profissão que eu escolhi foi administrador de empresas. A minha família tinha um pequeno restaurante no fundo da casa dos meus pais. E era uma marmitaria, na verdade. Chamava Delícias do PP. Então, o PP então daí que vem. Gente, olha só, extra. Descobrimos da onde veio, né? Embora eu acho que tem mais história aí. Sim, né? sim. Mas a raiz, então, vem do restaurante do pai. Do meu pai, isso. E aí meu pai, ele tinha Delícias do PP e meu pai a minha família tocava esse pequeno negócio. E eu trabalhava no restaurante. Né? Aquela história do Severino, né? Uma hora é garçom, uma hora é entregador de marmita e fazia de tudo um pouco. E aí, naquele momento, eu falei, eu quero tornar o restaurante um pouco mais profissional e eu quero ser o gerente do restaurante. E aí foi quando eu identifiquei com a administração de empresas. Fiz a faculdade de administração, né? E aí, naquele momento, eu acabei passando num concurso do Banco do Brasil como menor aprendiz. Naquela época ainda tinha prova para fazer esses concursos, para poder fazer esse ingresso. E aí fiquei como administrador trabalhando no banco e a ideia era ser gerente desse restaurante. No meio do caminho resolvi fazer uma pós-graduação de gestão empresarial. Aí na pós-graduação eu conheci o direito tributário. Estou contando a história assim, cortando uma boa parte dela, né? Se for começar aqui a gente vai até 3 horas da manhã. E aí conheci na gestão empresarial o direito tributário. E aí o direito tributário me encantou, resolvi fazer direito e hoje eu sou especializado em direito tributário, leciono na faculdade de direito tributário e qualquer coisa que eu falo tem direito tributário no meio. Até porque, gente, o direito tributário é o mais legal de todos, né? Até o doutor Otávio que está aqui, né, que está com a gente no escritório, é o mais legal. Não tem, os outros são assim meio satélite, a gente meio que tem dó do pessoal, né? Porque, olha, o cara tem que escolher entre trabalhista, civil, sei lá, a gente não, a gente tem tudo. A gente tem o constitucional que está ali dentro do arquétipo do tributo, né? Porque a gente também é do tributário, né? Então, agora é panelinha aqui, né? Por que tributário? Então, eu acredito que por conta dessa pegada administrador e advogado. Porque a ideia inicial lá em 2000 e alguma coisa, que não posso falar, senão já vou falar a minha idade, não conta, né? Não, deixa quieto. A minha ideia naquele momento, como minha família não tinha uma tradição de advogado na família, eu sou o primeiro advogado da nossa família, a gente já não pegou uma carteira pronta. Então, a ideia era desenvolver um trabalho de consultoria para as empresas, trabalhando no direito preventivo. E o tributário, ele é algo que chama atenção, porque hoje, pelo menos é o que eu vi em 2006,
que eu comecei a estudar mais o tema em 2008, que efetivamente comecei a advogar. É que as empresas, naquela oportunidade, identificavam o advogado como um custo. E o direito tributário nos dá a oportunidade de você mostrar para o cliente, olha, você pode diminuir a sua carga tributária usando o que a legislação te permite, ou seja, você diminui o tributo de forma lícita. Sim, é elisão, né? É a famosa elisão fiscal e também conhecido como planejamento, né? Também pode ser chamado de planejamento tributário. E aí isso atraía as atenções. Então era uma forma de você ter um produto a mais para oferecer para o cliente. E ele não via o advogado, pelo menos naquele momento, só como uma despesa. Eu tenho uma reclamação trabalhista, Para não perder muito, vou chamar o advogado. Já está zangado com quem está reclamando e ainda vou ter que contratar um advogado, né? E assim sucessivamente. Então, o direito tributário foi acredito que essa afinidade com a empresa como um todo, né? E aí rolou. E a gente começou a atuar e hoje a gente consegue sobreviver bastante nesse meio, focando o direito tributário. Quando a pessoa fala que está sobrevivendo bastante, eu vou traduzir, está dando muito certo, né? Aquela coisa, não quer, está sendo moderno, a gente consegue sobreviver, né? A gente quer sobreviver também lá no escritório, né? Quando eu decidi vir para o direito tributário, né? E até conversando com o Otávio esses dias lá no escritório, a gente falou assim, cara, por que o tributário? Porque o pessoal falava que era difícil. Começou meio um desafio. Não, isso aí não, isso não dá, não mexe com isso aí é difícil. Falei, vamos ver se né? Aí fomos lá, e tem que fazer um esforço, né? Porque não é uma coisa que você vê desde criança. Se você foi funcionário de uma empresa, ou de algumas empresas, você vai fazer o trabalhista, você sabe o que é aviso prévio, você sabe o que é 13º, né? Todo mundo que trabalha sabe, né? Agora, base de cálculo do PIS/COFINS, a gente só... Né? Se você não está no tributário, ou não é contador, você não vai ouvir falar disso, né? Mas depois foi assim, não é tão difícil, né? E aí a gente vai se aprofundando, né? Mas aí eu queria te perguntar, porque a gente está aqui, né, fazendo um conteúdo para advogados, para quem está lutando, para quem está começando, para quem ainda não decolou, para quem ainda não está sobrevivendo mais, né? Qual que é o grande desafio do tributário hoje, na sua opinião? Hoje, o nosso grande desafio é conseguir dar um parecer preciso. Por quê? Porque eu penso que o nosso direito tributário ele vem passando por uma mudança até com essa chegada da reforma tributária e que, em alguns aspectos, eu sou crítico pela forma como vem sendo posta a reforma tributária. Hoje se vende a ideia que a reforma vem para solucionar um problema e facilitar a arrecadação de tributo. E aí eu reporto um pouquinho o que aconteceu lá quando criaram o formato de recolhimento pelo Simples Nacional. Nós vamos simplificar... A promessa é a mesma, só que a vida real... simplificar a forma do tributo, do pagamento, do recolhimento do tributo. Eu vou falar pagamento porque a gente pode ter pessoas que não são no direito e fica mais fácil a compreensão. Então, uma forma mais fácil seria você emitir um boleto só e resolver toda a sua vida. Mas o grande questionamento aqui é que essa reforma ela vem trazendo algumas mudanças que o custo tributário ele vai aumentar. E isso não vem sendo debatido, pelo menos na primeira rodada de aprovação dessa reforma, não foi debatido. Muitos setores passaram batido dessa forma e o governo federal, no caso, ele veio apontando como a solução de simplificação do recolhimento. E penso que o contribuinte ele quer recolher de uma forma simplificada, mas ele quer recolher o justo. Pois é. Se a gente for trazer... você falou que não era para usar termos técnicos. Não, né? Mas vamos usar aqui. Mas vou trazer Laffer na nossa conversa aqui, né? Eita, olha. O Laffer ele falava assim, quanto menor a alíquota, eu posso ter uma inversão de recolhimento, porque as pessoas preferem deixar a informalidade e vir para um recolhimento mesmo que mínimo, mas dentro de uma regularidade fiscal e, consequentemente, o Estado acaba arrecadando mais. Do jeito que está sendo colocado, e não estou aqui orientando ninguém a fazer isso, mas prima facie, vamos dizer assim, eu vejo que existe até um incentivo de uma evasão. Evasão, né? Você
desmotiva as pessoas a estarem na formalidade. Então, eu acredito que esse tema ainda precisa ser mais debatido ainda. Eu lembro que eu ouvi alguns autores falando, e quando estava fazendo a pós, se falava em reforma tributária, porque é um negócio que estão falando faz tempo, né? Sim. E aí estão fazendo muito rápido, sei lá, eu estou com um mal-estar essa reforma muito ligeira, não dá tempo de discutir nada, né? Aí vai para um lado, muda, né? E aí eu acho que eu tenho uma tendência a gostar da coisa meio que organizada, né? Então, quando a gente entende o arquétipo constitucional e entende um pouco a loucura que a gente vive, né? Dá a sensação de que se todo mundo fizesse a sua parte direitinho, não precisava de reforma, precisava de ajustes, que não precisaria de uma outra coisa. Não, faz um ajuste aqui, né? Coisa que não precisaria de toda essa movimentação política, né? Tem muita questão que está dentro até das competências dos entes, né? Da competência. Né? Mas não é feito. Por quê? Porque isso não é popular, isso dá problema, e é melhor falar, não, vamos jogar tudo fora e fazer de novo. Eu estou com essa sensação, então, não, estamos jogando fora e fazendo tudo de novo. E como eu também sou da comunicação, então assim, tem hora que eu falo assim, não, isso aí não é direito, isso aí é marketing. Isso aqui os caras estão fazendo para mostrar, né? Não, isso aqui realmente, isso aqui tem um interesse jurídico, mas, né? Então eu tô com esse mal-estar. Aí vem a minha pergunta, né? Muita gente tá falando assim, o direito tributário acabou, e tem gente que fala assim, o direito tributário tá lindo, agora que vai dar muito problema, a gente vai ganhar dinheiro. Na sua opinião, vai para onde? Depende, né? Aquela história, eu sempre falo, quando você não sabe responder, você pega, bota a mão no queixo, finge que você está tendo uma análise mais crítica e fala, depende. Depende. Né? Mas realmente, nesse caso, depende. Porque eu até queria voltar um pouquinho no raciocínio aqui, que eu vinha falando sobre a crítica, e não é uma crítica política, é uma crítica de você identificar o que o governo vem querendo com as suas propostas. Porque não é uma proposta deste governo. Ela só foi acelerada neste governo. Uhum. Eu tenho a impressão assim... Sabe aquela história do Robin Hood? Eu escrevi vários artigos falando sobre isso. Porque eu não vou citar nomes, mas aqui no estado, vira e mexe, existem aquelas discussões. Nós precisamos taxar o agronegócio. Porque... existe do lado de lá alguém que ganha muito dinheiro, do lado de cá alguém que precisa de recursos. E eu falo que aí é uma história do Robin Hood mais transvestidas, né? Porque se eu começo a taxar muito o agronegócio, ele, na minha concepção, não é porque eu tenho parcerias e atendo pessoas do agronegócio, o agronegócio, se aumenta o custo do agronegócio, aumenta o custo do prato, da comida que está na mesa. Porque o contribuinte, que é ali, no caso, vamos colocar a empresa do agro, ele simplesmente ele vai recolher o tributo e vai passar para frente. Tanto é que aí, eu vi você falando do direito tributário, a gente sabe que o direito tributário vem do latim tribuere, que significa a cesta que recolhe. Então, quem recolhe é o contribuinte, mas quem acaba pagando por esse recolhimento é o consumidor final. Então, se eu taxo o agronegócio, aqueles que estão no agronegócio, ele vai recolher aquele tributo, mas vai aumentar o preço do produto final. Vai repassar. O IOF. O IOF aumentou, o banco vai sofrer. Vai nada, é a gente que vai pagar. Vai passar para frente. Então, assim, quem acaba pagando essa conta é o consumidor final, e aí eu vou pegar o teu gancho. Aí existe o marketing que é colocado na mídia, onde fica aquela história que eu estou tirando dos ricos para depois entregar para os pobres, mas ele está tirando o tributo dos ricos e colocando para o pobre pagar. E quem acaba sendo esmagado nisso, na minha concepção, é o médio e pequeno. Então, o direito tributário é uma grande oportunidade, sim. Ainda vejo a matéria como uma matéria que vai nos dar muita oportunidade de discussão. O planejamento tributário, penso que é um grande produto para o advogado expor para o teu cliente, porque você tendo uma tributação enxuta, você oferecendo o teu cliente, né? Vou colocar como empresário, né? O empresário com uma tributação enxuta, ele se torna mais competitivo no mercado. Aí vem o Pedro administrador, né? O Pedro administrador em sala de aula fala assim, para você chegar no valor do produto, você tem que somar custo fixo, custo variável, o tributo que você vai recolher e o lucro que você quer obter. Aí eu quero estar no mercado, então eu tenho que ter dentro dessa soma um equilíbrio. Se eu tenho menos tributo, eu posso ou ter mais lucro ou ter um preço menor e mais competitivo.
Aí, assim, a discussão, às vezes, em sala de aula eu gosto de falar isso, o teu aluno fala, professor, para, que eu acho que a gente está avançando demais. Mas um exemplo, as nossas commodities hoje. Nós precisamos ter, até para a nossa balança ficar equilibrada, uma commodity competitiva. E isso passa pelo tributo. Isso passa pelo tributo. Então, eu acredito que ainda existe esse campo de atuação no direito tributário, que é auxiliar aqueles que recolhem tributo a recolher o que é o correto para poder se manter no mercado, ter um preço mais competitivo e, se for o caso, oferir mais lucro também. Então, e assim, até extrapolando aqui, né, eu acho que é a nossa conversa que vai passar de horas, pelo visto, né? Mas até ultrapassando essa barreira, e isso vem, acredito, na boa parte da área do direito, a gente está tendo muita discussão na sociedade, né? E aí eu vou de novo trazer os verbetes em latim. O advogado é advocatus, aquele que é chamado. Então, toda vez que existe um conflito entre particulares, se chamava, à época, alguém para tentar conciliar, né? Ou, se não fosse possível conciliar, para debater ou falar em nome dele num eventual julgamento. Então, hoje, como a nossa sociedade hoje ela vem discutindo vários temas, acredito que para a nossa área do direito a gente vem ampliando a nossa oportunidade de participar desse debate. E isso reflete em trabalho. E o interessante é que, dentro desse aspecto, a gente percebe que a advocacia, diferentemente do que se diz muitas vezes, que está saturada, que não tem espaço, né? Existem muitas oportunidades. Parece que assim, existe uma abundância, né? Mas que também às vezes não consegue ser alcançada, né? Qual que é o problema da advocacia hoje, na sua opinião? Por que existe essa situação de descrédito? Alguém fala assim, ser advogado já foi legal, hoje você está ferrado, cara, você não vai conseguir pagar suas contas, né? Quando eu decidi sair de um cargo público para tocar só o escritório, teve gente que me abraçou e chorou junto. Falei, mas por quê? Cara, qualquer coisa você me liga, né? Por que tem isso? Eu falei que eu fiz algumas anotações aqui, não é cola, tá? Não. Que aí os alunos vão falar, o Pedro Paulo está colando e não deixa a gente colar na sala de aula dele, né? Que eu gosto muito de citar aqui um verbete em latim que ele faz assim, clarius quibam grativisson officium. A nossa profissão ela é mais ilustre do que agradável. Então, hoje o mercado, se fala muito que o mercado está saturado e nós não podemos negar que existem muitos profissionais no mercado, né? Mas também temos bastante demandas no mercado. São muitas demandas. E para nós, advogados, nós vendemos, vou usar o termo vender, mas talvez não seja o mais adequado, mas hoje a gente oferece serviço. E o nosso serviço ele está muito envolvido com a questão da venda do intelecto. Poucos contratam os advogados tão somente pela imagem. Eles nos contratam porque entendem que a gente pode solucionar o problema deles. E esse problema ele só é resolvido se você tem conhecimento. Então, eu tenho um amigo pessoal, que é o Dr. Cláudio Stabile, que é ex-presidente da OAB, e foi meu professor também. E ele sempre falava assim, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. E para nós, advogados, a gente precisa disso. É sempre estar se qualificando, sempre estar estudando, buscando estar antenado com as novidades do mercado e adequar o nosso conhecimento jurídico à vida daqueles que vão depender da gente. Então, eu entendo que, assim, por mais que aparentemente nós temos um número exagerado de advogados no mercado, mas nós temos muitas oportunidades também. Aqueles que conseguem manter essa escala de aperfeiçoamento, de crescimento profissional, ainda conseguem ter espaço, né? Interessante. E eu sei que muitos que falam assim, vocês estão falando porque você já tem mais de 15 anos de advocacia. Eu era garçom. Para eu formar, eu tive esse desafio. Eu não tinha ninguém na minha família que era do direito. Eu foquei naquele objetivo e falei, eu quero sobreviver dentro dessa profissão.
né? E graças a Deus, e a gente não pode deixar de agradecer a Deus, que eu acho que é o que move tudo isso aqui, nós tivemos a oportunidade de desenvolver aquilo que a gente queria desenvolver. Hoje nós temos um grupo de pessoas que estão junto conosco no escritório, e qual que é a grande sacada? É você fazer aquilo que você gosta. Eu vi Gabi falando isso. Uhum. O sucesso, na minha opinião, e eu acho que todos nós somos sucesso quando a gente faz o que gosta. Não importa quanto você ganha. O importante é você ter a motivação de acordar, se arrumar, ir para o teu escritório feliz. Se você não está feliz com o que você faz, aí você pode ganhar muito dinheiro, mas você nunca vai se entender como uma pessoa de sucesso. Sucesso, para mim, é a pessoa que sai de casa, vai trabalhar, está feliz, cumpre a tua missão, volta. Com a sensação que o dever está cumprido. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui, vamos dizer assim. Interessante. Não sei se era essa a tua pergunta. Eu acho que a gente falar sobre sucesso, porque a intenção é falar o que é sucesso, né? E aí, na verdade, você me perguntou outra coisa, vai lá. Mas eu estava vendo hoje novamente a entrevista com a Gabriela Noves Neves, né? A Gabi. E eu lembro, né, de cortar esse pedacinho para separado de todo o podcast para colocar, né? E ela falou exatamente isso, né? Que sucesso é fazer aquilo que você ama, que você gosta. E eu lembro da sensação, e não faz tanto tempo, foi meses atrás, do primeiro dia que eu vim para o escritório, depois que eu tinha deixado tudo. Deixei a faculdade, parei de dar aula, saí do tribunal, é isso. E aí eu vim. E aquele dia de manhã, às vezes quando a coisa fica complicada, eu lembro daquele dia, é o combustível para falar, aquele sentimento, né, de falar assim, isso aqui é muito legal. Sim. Isso aqui não tem outro jeito de falar, isso aqui é muito massa. Não é, vou usar uma... Não, é legal pra caramba. Então, é esse sentimento que faz continuar. Mas tem dificuldade. Qual que foi o momento que você falou assim, pensei em desistir ou cheguei perto de pensar? Você enfrentou dificuldade e falou assim, foi difícil. Não é programação neurolinguística. Eu nunca pensei em desistir. Porque o meu objetivo ele era firme. Por quê? Eu não tinha outra opção. Quando eu decidi que iria desenvolver minha atividade como advogado, não tinha como voltar para trás. E quando eu falei para meu pai, eu tinha um emprego, por isso eu falo, contar a história aqui demoraria muito tempo, mas eu cheguei a trabalhar numa multinacional depois que eu saí do banco, tinha uma remuneração muito interessante mesmo, mas muito interessante mesmo, porque você vai desenvolvendo, por isso que eu falo, a gente mistura um pouquinho do nosso esforço, vamos dizer assim, né? Você se aperfeiçoar, você estudar, mas Deus também nos dá oportunidades que a gente fala, poxa, logo comigo. E eu tive isso muito latente. As coisas boas eu falo, poxa, logo comigo. Normalmente a gente fala assim quando é coisa ruim, né? Uhum. Aconteceu uma coisa ruim, você fala assim, poxa, mas logo comigo que aconteceu isso. E graças a Deus eu tive muitas boas oportunidades. Então eu nunca pensei em desistir, porque quando eu trabalhava numa empresa multinacional, tinha uma posição interessante depois dessa evolução que eu te falei, desde da época que eu era garçom no restaurante do meu pai, e tinha objetivos. E chegou um momento que eu olhei para o meu chefe e falei assim, eu quero ser advogado. Eu comecei a fazer a pós, e ele falou, mas você vai começar do zero, você vai começar como estagiário ganhando um salário mínimo. E olhe lá, eu falei assim, eu quero isso. Eu sei que aqui eu posso chegar, mas eu vou ter um limite onde eu vou parar e não vou mais ultrapassar esse limite. O que me trouxe a essa reflexão foi que um colega que me ensinou tudo que eu sabia dentro dessa empresa tinha sido dispensado porque não estava batendo meta. Eita! Aí eu olhei e falei, daqui 20 anos sou eu, esse cara. E aí eu posso precisar muito e não ter condições de retribuir a minha família o que ela merece. E aí resolvi e falei, não, eu vou seguir esse caminho, né? E falei, eu não posso voltar para trás. E graças a Deus, eu sempre cito isso, é mais sorte do que juízo, como diz a turma, né? Eu nunca pensei em desistir. Mas assim, o que eu posso te falar? O que me incomoda? O que me incomoda, porque a gente sabe que em alguns momentos você olha e fala assim, poxa vida, tem hora que
é ruim você ouvir certas coisas, né? A nossa profissão, em alguns momentos, ela vem sendo questionada, e aí eu vou entrar num tema talvez espinhoso, mas você falou que eu poderia falar. Fica à vontade. Que viesse na minha cabeça aqui. De um tempo para cá, nós começamos a ter representações que não representavam a essência da advocacia. Nós começamos a ter representações mais políticas do que técnicas. Antigamente você olhava para os representantes das nossas instituições e você falava, poxa, esse aqui é um cara técnico, é um cara respeitado nos tribunais, é um cara respeitado, são pessoas respeitadas no Poder Executivo, no Judiciário, enfim, no Legislativo, e eu me espelho nessa pessoa. E de um tempo para cá eu comecei a sentir, não comecei a não ter esse entusiasmo com os nossos representantes. Inicialmente lá no Conselho Federal, que nós tivemos um ex-presidente que tinha um alinhamento político partidário, que eu acho que cada um tem o seu, não posso dizer que é errado ou é certo, eu acho que cada um faz o que quer, mas ele priorizava mais o ambiente político partidário do que a política de ordem. E aí, a partir desse momento, nós começamos a perder um pouco de credibilidade com a sociedade. Porque a sociedade, até então, falava o seguinte, a OAB falou, as pessoas, poxa, a OAB, ela manifestou sobre esse tema, ligava o sinal de alerta e a sociedade começava a questionar aquilo ali. E eu posso citar inúmeros exemplos que a OAB foi fundamental para a nossa sociedade. Só que, de um tempo para cá, o alinhamento político, partidário e muitas vezes o silêncio prejudicou essa admiração que eu tinha pelos nossos representantes de classe. E eu vejo isso muito nas conversas no meio da sociedade mesmo. Eu vejo alunos falando, poxa, professor, a gente vive uma insegurança jurídica, a gente tem medo de ir para o mercado, a gente não vê um posicionamento firme quando precisa ter. Aí, não sei se eu posso falar aqui, mas agora já estou falando. Nós tivemos... esquece, eu sempre falo, as pessoas falam assim, mas tem hora que você dá opinião política partidária. Não. Nós tivemos o inquérito fake news, que é algo que atinge a advocacia em cheio, no coração. E aí nós não tivemos uma resposta à altura. E isso foi lá atrás. Eu não concordo com o que foi feito lá naquele dia. Mas a questão técnica, jurídica, ela deveria ter sido respeitada. Nós não podemos ter alguém que é vítima, acusador, julgador e executor na mesma posição. Da sentença na mesma posição. E aí nós estamos aqui dentro de um ambiente acadêmico, talvez, né? O devido processo legal nos foi pro espaço. Permite ali uma ampla defesa, contraditório, presunção de inocência e vários princípios constitucionais. A partir do momento que a instituição maior, naquele momento, se calou por uma questão política partidária, na minha visão, a gente começou a perder a credibilidade. E hoje eu vejo o advogado tendo palavra cassada em tribunal. E no mesmo período, ou eu não lembro se foi antecedente ou posterior, a própria instituição, eu falo o Conselho Federal da OAB, vai lá e emite uma nota parabenizando o STF. Pois é, essa aí não dá, cara. Até hoje. Pois é. Então, assim, não dá. Vai fragilizando. Não que não possa parabenizar alguém que está fazendo um bom trabalho. Mas naquele momento não estava. Não dava, ninguém consegue engolir isso. Eu não consigo entender até hoje. Né? Bom, a gente consegue entender, mas... E fragiliza como um todo. Eu falo assim, não existe hoje, eu percebo que não existe uma visão para o todo. Sim. Existe uma visão para um pequeno grupo selecionado de amigos. E quando você olha mais para o lado, para esse ciclo, para essa bolha, você deixa de ver as pessoas que estão em torno dessa bolha, que precisam muito. Eu estou lembrando aqui de colegas que precisavam ter informação do processo, né? E não podia, não recebia nada, corria para Brasília, chegava lá, a porta estava fechada e voltava sem nada, e o cliente desesperado. E aí fala assim, e essa insegurança ainda existe. Né? Sim. A gente ainda vivencia. Né? Como que é conviver com essa insegurança?
no nível de advocacia que você faz hoje? Hoje é preciso ter coragem, e aí eu vou de novo trazer aqui, né, frases, não frases de efeitos, né? Sobrar o pinto, né? A advocacia não é profissão para covarde. É preciso que o advogado ele tenha coragem, mas com técnica jurídica, com respeito. Penso que o julgador, quando ele respeita a outra parte, você não precisa aumentar o tom de voz. Hoje, o que eu questiono muito são os discursos eloquentes, mas a prática, né, muito diferente. Então, não precisa você aumentar o tom de voz. Se a autoridade que está do outro lado te respeita, tecnicamente, que eu acho que é o que falta hoje, você entra num debate impondo respeito sem precisar gritar. Que quando começa a gritar, eu penso que a gente perde a razão. Então, esse enfrentamento é preciso ter coragem, é preciso ter urbanidade e penso também que o bom diálogo ele precisa existir. Mas, para que isso exista, os nossos dirigentes devem ser advogados na essência. O que é ser um advogado na essência? Políticos advogados. O que é um advogado? Pessoas que, assim como eu posso falar de mim, né? Assim como eu coloco a barriga no balcão. É aqueles que precisam peticionar porque o cliente está te ligando, que precisam uma liminar, que vai lá despachar, que fica esperando para ser atendido, que depois volta para ver se saiu a decisão, para quando sair a decisão ligar para o cliente, deu certo, vamos cumprir, e não aqueles que ficam no ar-condicionado, exclusivamente. Então, para mim, o nosso papel é esse. Esse é o papel do advogado, é aquele que é combatente, que está lá todo dia e que vive exclusivamente da advocacia. O advogado, aí talvez seja uma contradição, mas não é. O advogado ele pode fazer mais que desempenhar mais de uma função. Por exemplo, eu sou advogado e professor, né? Mas está no mesmo nível está no mesmo ambiente, vamos dizer assim. Mas aquele que vive a advocacia. Eu acho que tem que ser repensado isso. É preciso trazer um conceito. Eu vou fazer um jargão. É preciso devolver o nosso órgão de classe para a advocacia. Isso precisa ser feito. Não importa quem vai fazer. Isso tem que ser feito. E aí isso me leva para a próxima pergunta, que é querer saber, né, do Pedro Paulo, como que surgiu essa história, da onde veio, como que começou essa história de concorrer para a seccional de Mato Grosso. Por que ser presidente da OAB? Eu posso interromper aqui, porque eu acabei de ficar feliz de ver uma pessoa entrando aqui, meu grande mestre, professor Valério. Aí, é uma pessoa admirável, inteligente, profissional de sucesso, e o mesmo tamanho da inteligência dele é o tamanho da humildade dele. O respeito que ele trata as pessoas é fantástico. Então, por isso que eu preferi parar aqui para mandar um abraço para ele. Será nosso entrevistado. Eu posso chamá-lo de amigo. Hoje eu fico feliz que eu posso chamá-lo de amigo. Antes eu só admirava e lia os livros dele e ficava só conhecendo ele de longe. Hoje eu posso chamá-lo de amigo e isso me traz uma felicidade muito grande. Mas vamos lá, pergunta aí. O Valério tirou minha concentração, professor Valério. Não, eu quero saber de você, de onde surgiu essa história de ser presidente da OAB? Foi por conta da indignação. Porque, como eu te falei, eu vivo da advocacia. Ninguém pode falar assim, eu não digo que eu sou mais, que eu sou menos, que ninguém, muito pelo contrário. Vim de uma família muito simples, todos ali no escritório vivem exclusivamente da advocacia e a gente precisa que a advocacia ela seja respeitada. Então, o começo de tudo foi pela indignação das condutas que eu acabei de falar. Onde eu olhava para cima e falava assim, quem eu esperava que fosse ter uma conduta de representatividade plena, não tinha. Olhava para o próprio umbigo e aí os outros que estão ao entorno sofriam. E eu ainda digo assim, independente de você olhar para você, que você fala assim, Pedro, mas você está falando que você se indignou. Não. Eu também exerço a profissão de professor universitário,
Ouvi muito aluno, vi muito ex-aluno desistindo da advocacia porque perdeu a crença na advocacia. Vi bons profissionais desistindo porque não tinha oportunidade, porque não se sentia representado quando devia ser representado. Então surgiu assim, por uma indignação respeitosa, mas uma indignação. E aí a coisa foi tomando um ponto que a gente toma a opinião de um. Porque sempre é assim, né? Quando você tem um problema, você olha do lado e fala assim, será que sou só eu que tenho esse problema? Aí você conversa com um, conversa com outro, e a gente percebeu que tinha várias pessoas que tinham o mesmo pensamento. Aí surgiu a ideia de colocar o nome para apreciação da classe. E como foi viver essa experiência? Para mim foi algo diferente. Não falou que foi ruim nem bom, né? Foi diferente. Por que esse depende apareceu? Não tem depende. Dessa vez não tem depende, né? Eu falo que foi diferente porque foi a primeira vez que eu me coloquei à disposição para uma análise coletiva, vamos dizer assim. Porque uma coisa é você estar em sala de aula, você tem domínio do que você vai falar em sala de aula, você sabe até a hora que você vai citar um doutrinador. Eu não sei se acontece com vocês, né? Eu não sei se acontece. O Valério está aqui agora, ele está enrolado, vou ficar citando o Valério aqui. Às vezes você está em sala de aula, você até imagina as perguntas que vão fazer para você em sala de aula. Sim, às vezes você ergue uma bola para o pessoal cortar. E aí você já prepara a resposta que você vai dar. Num ambiente de eleição, você fica exposto. Imprevisível. É imprevisível. Me conta uma história que aconteceu que você falou, meu Deus do céu, nunca imaginava que isso ia acontecer. Se eu começar a contar, nós vamos virar aqui. Eu quero contar uma que foi assim. Teve um período que nós começamos o trabalho expondo as ideias. Não tenho vergonha de falar isso aqui. No começo, muitos falavam assim, Pedro Paulo, você tem que desistir, que não vai dar certo, porque esse grupo está aqui há mais de 20 e poucos anos, são muito fortes, você não vai ter chance nenhuma. Eu falava, eu estou lutando por um ideal. Eu quero colocar esse projeto, essa ideia aqui para que as pessoas debatam. Então, o nosso objetivo era colocar uma ideia nova, né? No caso, uma ideia de renovação. Não sou contra as pessoas que estão lá. Eu só entendo que é preciso renovar. Ter novas cabeças no comando para aí surgir novas ideias. É igual, eu cito um exemplo clássico de um amigo que me falava. Você só vai saber o gosto do suco de laranja se você beber o suco de laranja. E se você quiser trocar esse suco, você só vai saber o gosto de outro suco se você beber. A renovação é isso, a democracia nos permite isso. Faça uma renovação, se porventura não gostou, volta no que estava antes. Agora, o que não dá é as pessoas se sentirem donas de uma instituição que ela é pública. Uma instituição que é para o público. E qual foi a situação que você enfrentou? E a situação interessante foi assim, quando começaram a falar, você tem que desistir, é difícil, do lado de lá é fartura, a tua campanha é tímida. Aí falaram isso para mim num podcast. Eu estava no podcast, estava sendo metralhado no podcast pelos apoiadores do outro grupo. Aí eu peguei, desci o elevador, eu falei, puxa vida, será que eu estou fazendo certo? Chegou um advogado, pegou, bateu nas minhas costas, que eu estava com a cabeça abaixo no elevador, bateu nas minhas costas e falou assim, você é o Pedro Paulo, né? Aí eu falei, sim, sou eu. Ele falou, eu estava assistindo a sua entrevista. Não desiste não, eu vou votar em você, nunca te vi. É a primeira vez, eu estou pedindo voto para você aqui, não sei o que, não sei o que. Não desiste, você me representa, não sei o que, não sei o que. Na hora que eu saí do elevador, saí voando. Falei, Deus me deu a resposta ali naquele momento. Então eu achei isso bem interessante. Lugares que a gente ia, que eu nunca tinha ido, ser recebido, as pessoas falarem o que sentiam. Eu gostei disso, né? Os ataques, eu acredito que quando você se coloca à disposição, é natural que você receba ataques, né? Respeitosos, às vezes não tão respeitosos, mas vai daquela história. Eu só recebo para mim aquilo que eu identifico que é para mim. Então, se alguém fala de você, acho que foi Rio que falou, né? Se você se sente um derrotado, você é um derrotado. Então, se alguém fala para você, você é um derrotado e você aceita essa imposição, você acaba sendo, né? Mas quando você não é, você isso passa do lado, né? E continua. Né? André, você é incompetente. Beleza.
Você só vai aceitar essa pecha se realmente for. Se você for. Se você não for, tá de lado. Então, assim, eu vivi essas experiências, gostei muito. Eu me senti muito confortável vivendo essas experiências. E já dá para falar que vai tentar mais uma vez? Não ou ainda pode. na hora? Não pode? Não pode, porque não agora pode. eles falam de que tem campanha extemporânea, tá, essas entendi, coisas, né? Entendi. Quem está na máquina pode continuar fazendo festa, visitando os lugares. Mas arrumando encrenca para mim. Arrumando encrenca, né? Tirando... agora eu vou alfinetar. Tirando candidato competente de lista, de quinto constitucional. Mas quem está por fora não pode falar. Mas eu posso falar uma coisa? Tecnicamente assim, nós não podemos não falar. Não pode falar, né? Mas assim, a minha aproximação com a advocacia, né? Tive vontade de ser advogado desde criança, mas era muito distante. A família também não tinha condição, morava numa cidade que não tinha o curso, no interior paulista, né? Isso ficou. Aí eu fui para a comunicação, fui para o jornalismo e a vida seguiu. Quando eu reaproximei, era uma campanha da OAB. Um marqueteiro me chamou para ajudar numa campanha. Aí foi aí que eu conheci o Ciel, que estava na época mexendo com isso aí, tinha o Éder Pires, que estava para entrar, e estavam buscando algo diferente, né? E eu ali levando a técnica da comunicação, né? Aquilo que eu na época já mexia com redes sociais, era algo muito incipiente, e aí eu percebi que a eleição da OAB é um negócio maluco, cara. Assim, se você, jovem advogado, nunca participou, vai ser incrível, porque é uma coisa assim que não dava para explicar. Eu não conseguia usar algumas técnicas da comunicação, porque do dia para o outro tudo virava ao ponto de chegar uma hora, né, do candidato falar assim, não quero mais. Mas e agora? Não, aí desmontou aquilo lá e formou outra coisa, né? E a situação vai andando. Então, assim, eu imagino que não é, e olha que eu estava em volta, o que não é você estar no olho do furacão, que é o candidato e a candidata dessa história toda, né? E tudo isso que vivencia. Isso te prejudicou de alguma forma? Chegou a perder dinheiro ou ter dor de cabeça? Não. E aí eu volto a dizer, aquela questão que eu comentei no início, né? Parece que quando vem aquele tumulto, vem uma calmaria automaticamente, né? Eu cito Gabriela aqui, que ela veio aqui e falou com você aqui. Gabriela foi uma pessoa que me trazia muita calma. E ela falou o contrário, que eu dava calma para ela. Eu falei, então pronto, não sei quem está falando a verdade, né? Então, no momento que a gente ficava um pouco mais exaltado, sempre um ia apoiando o outro, e nós tínhamos um grupo de pessoas ao nosso lado que tinham o mesmo propósito que a gente. Então, criou um certo escudo, vamos dizer assim. Então, nos furacões que a gente acabou tendo que enfrentar, tinha um a cada 2, 3 dias, a gente passava ileso por conta dessa união. Porque para nós não importava o resultado. O que importava era o conceito que a gente estava colocando para ser debatido. E é isso que, às vezes, quem está no poder não entende. Que quem está fora também tem o direito de debater, de colocar ideias, de ser ouvido. Você vai ouvir alguém que pensa diferente de quem está no poder hoje, vira inimigo. Vira inimigo. Eu consegui, acredito que não criei muitos inimigos, pelo menos declarados não, né? Mas porque sempre o meu debate era respeitoso. Ah, Pedro, mas por que você quer? Eu quero mudar porque eu entendo que é preciso ter novos personagens no comando. Não tenho nada contra a pessoa que está. Sim, inclusive assim, uma coisa que é importante a gente falar, que quando a gente combinou de fazer, né, o podcast, né, eu convidei a atual presidente da OAB, né, eu convidei a Gabriela, pessoas que eu tinha contato, que eu tinha um contato ali, né. Aí não pôde, né, por uma série de motivos, aí eu convidei de novo, aí não deu, porque tinha outro evento para ir em outro lugar, tal, tinha congresso, tal, né. E aí quando eu falei assim, olha, o Pedro Paulo vem, aí uma pessoa falou assim, olha, você vai levar os dois, tal, será que isso não pode ser interpretado como você está fazendo campanha, tal? Aí eu falei, olha, sinceramente, tô nem aí, velho, tô nem aí, por quê? A ideia é falar de advocacia. E não dá para falar de advocacia sem falar de OAB.
Porque a primeira coisa que a minha esposa falou para mim foi assim, agora, hein? Agora você tem a OAB do teu lado. E a minha esposa está longe dessa área. Sim. Ela está lá na veterinária, né? Então, assim, e esse prestígio da ordem, né? Para quem está fora, ainda não percebe que isso pode estar sendo dilapidado. Né? Agora, quando a gente põe o pé dentro, principalmente no Conselho Federal, nessa maluquice que a gente viveu nos últimos anos, né? É assustador. É assustador. Então, assim, não tem crise aqui. Vamos falar e vamos... Porque esse olhar dialógico aí é importante, né? Porque senão a gente fica fazendo a mesma coisa sempre. Agora, o que eu queria saber de você é onde isso ajudou na sua advocacia? Onde isso fez você mais advogado? Onde essa situação de conviver com esse monte de gente, de andar para lá e para cá, e quase ganharam, né? O que isso traz para a sua vida como advogado? Eu volto a dizer, foi uma grande oportunidade de crescimento pessoal, de interrelacionamento, de você conhecer pessoas, e o que me trouxe bastante conhecimento. Hoje, quem disputa um ambiente desse, ele tem que ter uma habilidade enorme de negociação. Ao mesmo tempo, tem que ter uma habilidade enorme de conciliação. Hoje, a dificuldade maior é você conciliar pessoas, tirar as pessoas do ambiente de conflito e trazer as pessoas para um objetivo único. Então, eu acredito que esse momento, vamos dizer, foi uma grande prova para eu exercer esse dom ou essa virtude de ser conciliador. Então, imagina só, você tem lá uma quantidade X de cargos e uma quantidade de 10x de pessoas querendo participar daquele cargo, ocupar aquele cargo. E aí você ir conciliando vontades, esse é o grande desafio. E acredito que esse foi um desafio que eu consegui ultrapassar e vencer esse desafio. Não tive problema durante o período de campanha em relação a isso. Uma coisa ou outra acontecia, mas a gente sempre resolveu. Eu acho que o grande desafio foi isso. Eu desenvolvi mais essa habilidade negocial e de conciliação, que é algo que também já é meu como ser humano. Eu gosto muito de apaziguar. Desde a administração, né, que você vivenciou. Agora eu percebi o seguinte, e aí depois eu vou perguntar isso para o Mazzuoli, né, quando a gente for fazer a entrevista. Né? Eu estou percebendo que o Pedro Paulo é um cara meio de sorte, né, porque ele fala que sempre quando acontece alguma coisa vem uma outra situação. Você é um cara sortudo? Olha só, eu acredito que sim. Por quê? Eu acho que tudo parte do princípio de você ser temente a Deus. É a sua fé que te traz a sorte? Acredito que sim. Eu não acredito... Quando fala sorte, eu falo mais em graça. Porque nós aqui, nós somos instrumento dele. Então, quando você me ligou, eu vim aqui, eu falei que eu estava muito feliz de estar aqui, é que isso não foi obra do acaso. Né? Esse momento ele estava marcado. Eu volto a dizer, quando a entrevista não é comigo, não é com ele, mas para mim pouco importa. Quando o professor Valério chegou aqui, olhei e falei, poxa, alguém que eu admiro está aqui e está aqui olhando da minha frente. Eu consigo não me desconcentrar com ele aqui. Então, assim, eu acredito que essa sorte ela é muito por conta do nosso temor a Deus. E eu imagino também assim, tudo vem na hora certa, no momento certo, dependendo do seu merecimento. Né? Primeiro, você tem que merecer. Segundo, tem que ser da vontade de Deus. E terceiro, tem que ser bom para você, senão ele também não te dá. Aí não vem. Então, quando às vezes eu quero muito algo e eu não alcanço aquilo que eu quero, eu não vejo como uma derrota. Eu falo, pode ter sido um livramento. Pode ser que não era o momento que Deus preparou para mim. O que você fala para o jovem advogado ou para o advogado que ainda não conseguiu ganhar esse ritmo, né, que nesse momento está desanimado? Primeiro, vou trazer o professor Eduardo Coutri, que eu sempre cito Coutri nos meus primeiros e nos últimos dias de aula.
ama a tua profissão. Trate a advocacia, eu vou falar o último decálogo de Coultre. Trate a advocacia de tal maneira que se algum dia o teu filho olhar para você e perguntar, pai, que caminho eu devo seguir na vida, que você olhe para ele com orgulho e diga, seja advogado. Se você tratar a advocacia com essa paixão, com essa vontade de atender um cliente, estudar o caso, ir ao fórum quando necessário, despachar, cumprir a decisão, voltar para o escritório, já desenvolver outro trabalho, se dedicar mesmo de corpo e alma para a advocacia, você vai conseguir o sucesso. Então, hoje, para o jovem advogado, eu digo isso. Eu nem falo assim, não desista, eu digo prossiga. Tenha um propósito, coloque o objetivo na frente. Olhe para aquele objetivo, veja as ferramentas que você tem para chegar lá e siga o teu caminho. Toda vez que você avança, sempre tem alguém que tenta te puxar de lado para você não continuar a sua caminhada. Siga. Siga a caminhada. Percalços todos nós vamos ter. E não veja o percalço como um impedimento, e sim como uma oportunidade de crescimento. Que são nas dificuldades é que nascem as oportunidades. E o bom marinheiro, ele é conhecido quando o mar está revolto, né? O mar está revoltado e se você tem alguém que consegue andar bem nesse mar, ele é um bom marinheiro. Então, para o jovem advogado, eu digo isso. Continue, persista, siga em frente. Eu acredito que existe um campo muito bom para o jovem advogado trilhar ainda. Né? E outra, que esteja preparado. Faça cursos, faça seminários, estude, leia livros, olhe em casos que inclusive você não está atuando, que você pode não estar atuando hoje, mas amanhã você pode ter que atuar nesse caso, você já vai ter uma experiência antecedente. Então, para o jovem advogado eu digo isso, continue acreditando, porque a nossa profissão ela é maravilhosa. Muito bem, Pedro Paulo Peixoto Júnior, PP, muito obrigado, né, por esse tempo que você destinou para a gente, né? O horário desses caras é caro, a gente conseguiu uma doação praticamente. Fica à vontade para suas considerações e, mais uma vez, agradeço a presença aqui com a gente. Não, eu particularmente eu quero te agradecer mesmo pela oportunidade. Para mim é uma satisfação muito grande estar falando contigo e eu sei que falando contigo eu estou falando com outras pessoas que a gente não consegue ver, a gente só vai ver depois. E estar aqui falando sobre o que a gente gosta, que é o direito, é a nossa profissão como advogado. Acabei falando um pouquinho de mim, eu acho que é interessante. Para mim é um motivo de satisfação. Então, eu só tenho a agradecer e me chame que eu venho. Quando você me convocar, estarei aqui. Eu quero depois fazer um podcast para falar sobre como captar clientes no agronegócio, porque todo mundo está olhando assim como se fosse um alienígena que você tem que capturar. E é uma pessoa que tem que confiar no advogado, mas isso é assunto para outro dia. Obrigado, Pedro Paulo. E olha, a casa está aberta, tá? Obrigado. Agradecendo também a todos vocês que estão com a gente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com os amigos, mande para os colegas. Agradecendo aí os nossos apoiadores, o Instituto Mário Card Filho e também Centro-Oeste Energia Solar. Este é o podcast Ponto ADV, porque o ponto aqui é o seu crescimento profissional. É a gente falar dessa profissão maravilhosa, maluca, que é a advocacia. A gente se vê no próximo programa. Um grande abraço para você.